ali no Não, ainda não estava na Bíblia. Não. Porque quando eu comecei no seminário, eu ainda estava na igreja pentecostal histórica que eu me converti. Mas você frequentava a Bíblica ou não? Não, né? Hã? Não frequentava a Bíblica ainda? Só frequentava? Não, eu conhecia, mas não frequentava. Entendi. Acho que no segundo ano do seminário eu fui para a Bíblia. Pra lá. Né, lá em São Paulo, que hoje é IBEC. A IBEC. A IBEC. Uhum. E eu conheci uma professora, tinha uma professora que dava aula para a gente de vida de Cristo e português. Olha, Nossa, no seminário, português e vida de Cristo. E eu me lembro que, assim, eu me apeguei bastante com ela e ela comigo, né? E ao longo da caminhada, ela dando aula e conversando, um dia ela virou para mim e falou: você tem um chamado para o ministério. Foi profético, assim? Não sei se foi profético, mas eu acho que foi algo no coração dela, porque ela via a minha disposição, o meu desejo assim de conhecer, né? E quando ela falou isso para mim, alguma coisa despertou dentro de mim. Talvez confirmou que já estava lá dentro, né? Do seu coração. Que provavelmente já estava lá dentro, né? Porque assim, com um ano de conversão eu já fui para o seminário, né? Então tinha um chamado realmente, né? Que talvez eu não tenha nem tido essa percepção na época por ser muito novo, né? Tá num início de conversão, né? E aí, quando ela falou isso para mim, eu comecei a pensar e comecei a orar sobre isso. E no seminário, o que aconteceu? Eu algumas vezes fui convidado para pregar em algumas igrejas, né? E esporadicamente ia e pregava. E aquele desejo de se tornar um pastor foi começando a crescer dentro de mim. Mas só, tipo assim, tem gente que já gosta de pregar. Você já sentia, tipo assim, o chamado pastoral? Ou era um negócio mais itinerante? Tipo, vou sair pregando, sair falando sobre uma mensagem talvez mais específica? Ou era, tipo, cuidar de pessoas mesmo? Discipulado? A princípio foi mais a questão da pregação. Pregação mesmo. Porque normalmente quando você começa, pelo menos na minha experiência, né? Você não pensa muito na questão de cuidar de pessoas. Você pensa mais na questão de ministrar o evangelho, de pregar o evangelho, né? Eu tenho algo que eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar aquilo que eu estou aprendendo, né? E o seminário ainda me despertou mais ainda. E aí, com o tempo, claro, eu fui percebendo que eu tinha essa coisa de cuidar das pessoas, que eu gostava disso, né? E tinha facilidade para conversar com as pessoas, mas foi uma coisa muito de Deus, porque eu era tímido. Sim. Eu era muito tímido, né? Não uma coisa absurda, mas era tímido. E quando eu comecei a entender esse chamado, essa timidez, ela foi indo embora, né? Hoje, se falar, sou tímido, eu acho que eu não tenho nada de timidez, né? E assim, esse chamado foi crescendo, e quando eu fui para a IBEC, tinha um pastor que pregava, pelo menos no conceito que eu tinha do que era pregação na época, era um pregador muito bom. Lá em cima. Muito bom. Tipo o meu Luciano Subirá hoje. Lá em cima. É aquela coisa, você é novo, né? Então, vamos dizer assim, o seu parâmetro do que é uma boa pregação não é uma coisa tão apurada, né? Depois, com o tempo, você vai entendendo e vai compreendendo. Você olha para trás e fala: nossa, eu achava aquilo lá bom. Né? E às vezes até eu mesmo olho para as minhas pregações de mais de 20 anos atrás e falei: nossa, como é que eu consegui pregar aquilo lá? Ainda bem que não estava gravado, né? Ainda bem que... Não entendi. Ainda bem que não estava gravado, né? Não, tinha algumas coisas gravadas, assim. Putz, aí já mas é natural, porque você cresce, né? Né? Tem muita coisa que eu pregava há 20, 25 anos atrás que eu falo: se eu pregar isso hoje, não prego. Desmorona. Né?
Mas ao mesmo tempo eu sei que tem coisas que eu prego hoje que daqui 10 anos eu sei que fala, como é que eu consegui pregar aquilo, né? Porque é um crescimento, né? Você vai crescendo e você vai adquirindo um discernimento maior, né, do que é uma vida cristã, né, do que é a igreja, do que são os relacionamentos, porque a vida cristã, a base dela praticamente são os relacionamentos. A Trindade é a base para tudo isso, né? Pai, Filho e Espírito Santo são a comunidade, né? É a primeira comunidade. Então eu acho que o descobrimento desse chamado, dessa vocação, foi acontecendo, né? Eu ia lendo um livro e ia vendo, puxa vida, olha o que Deus fez, né? E aconteceu assim.